certo por aí? Show, obrigada, Carmen. Só deixa eu um minutinho. Muito boa noite, então. Gente, se vocês vão tendo perguntas, se vocês quiserem aproveitar para interagir, podem ficar bem à vontade. Eu vou colocar agora uma apresentação em slides e eu não vou enxergar os rostinhos de vocês e também não vou enxergar o chat. Eu peço para que, assim que vocês vão tendo dúvidas, vocês podem abrir o microfone e podem me perguntar, tá? Que eu não vou ver vocês mesmo. Então, ou qualquer coisa, se alguém colocar alguma dúvida no chat, se as meninas consultoras que estão na sala também puderem me ajudar a responder, podem ficar muito à vontade. Por enquanto, podem colocar talvez aqui no chat, se vocês quiserem colocar de que cidade vocês estão nos assistindo, como é que tá o clima por aí. Quem tiver um óleo essencial, aproveita para pingar um óleo essencial na mão ali para fazer inalação nesse momento. Sei que tem muita gente ali que já conhece os óleos essenciais, tem algumas pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de conhecer, então estamos aí, tá bom? Eu vou fechar essa telinha aqui, então eu não vou enxergar vocês a partir de agora. Gente, hoje especificamente eu estou completando 4 anos de doTERRA e eu me emocionei muito hoje pela manhã quando eu parei para pensar tudo que a doTERRA já fez pela minha vida. E ontem mesmo eu pensei, eu vou trazer uma apresentação um pouquinho não tão diferente como as demais, mas para mim é muito emocionante estar fazendo esse momento aqui com vocês, só de pensar quem eu era antes e quem eu sou hoje. Fisicamente eu não mudei muita coisa, mas mentalmente eu tenho certeza que foi um dos maiores ganhos que a doTERRA já me deu, junto com viagens, junto com bonificações, com salário, com a liberdade que eu posso empreender hoje com o empreendedorismo que veio junto, eu digo que é um bônus também, né? Mas principalmente a mentalidade. O tanto que a doTERRA vem me moldando como ser humano, como pessoa, me tornando uma pessoa muito mais humilde do que eu já era. E eu falo isso sem sombra de dúvidas. E o tanto que eu também venho sendo usada por Deus, eu digo, né, para poder ajudar outras pessoas também. E não apenas eu, todas as pessoas que vêm se conectando junto na nossa rede, no nosso time, também vêm tendo esse propósito. Eu digo que isso tudo é um propósito, você usar o óleo essencial a favor também da vida, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sheila Zast Gavirag, sou esposa do Renan. Ele é meu braço direito, meu braço esquerdo também, me apoia em tudo. E eu sou também empreendedora, eu sou graduada em administração, sou pós-graduanda em aromaterapia e medicina integrativa e hoje eu lidero uma equipe com mais de 700 consultores de bem-estar espalhados pelo Brasil, que a doTERRA nos permite realmente nós estarmos em uma cidade, sou natural de Santa Rosa, mas tenho equipe em vários estados também, várias outras cidades. Ainda não conheço todas as cidades de pessoas que já têm parte do nosso time, mas eu digo que eu quero ir visitar cada um deles. Essa semana chegou uma consultora da Bahia também no nosso time, eu fiquei muito feliz com isso. Temos consultoras em Pernambuco, temos também no Rio Grande todo, em várias cidades aqui da nossa região também, né? No Paraná, enfim, vários lugares. E eu digo que para a doTERRA não tem que tem que ser só naquele lugar. Você realmente pode trabalhar de qualquer lugar onde você puder. E quando eu falo trabalhar de qualquer lugar, você pode trabalhar de casa também, você pode trabalhar da empresa onde você já trabalha, pode conciliar, seja lá o que for que você já faz, você consegue conciliar essa segunda fonte de renda, ou então você consegue, se você hoje, né, trabalha, está mais em casa, na parte do lar, você também consegue conciliar com os seus afazeres, porque ela te traz essa maleabilidade, né, te permite também ter outras coisas junto, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho como foi o meu início. Lá em maio de 2022, eu conheci a doTERRA através de uma necessidade. E quando eu falo sobre necessidade, gente, eu precisava muito de óleos essenciais ou de alguma coisa na minha vida que me ajudasse a curar aquela dor de cabeça que eu tinha. Trabalhava na época em CLT, eu trabalhava no Sicredi e eu tinha fortes crises de dor de cabeça. Vocês não têm ideia, assim, era medicamento de manhã e de noite, de manhã e de noite. Não sabia mais o que fazer para melhorar essa situação. Aí eu vi uma amiga postando nas redes sociais e ela me chamava, me falava, ó, Sheila, para as tuas dor de cabeça aqui tem o peppermint, esse óleo essencial aqui.
Aí tu tem gastrite, né? Tem o Zengest que ajuda para gastrite. Ah, e aí tu tem também muita insônia, tem lavanda que ajuda para insônia. Ah, e aí tu tem também muito nervosismo, é muito nervosa, muito ansiosa, né? Tem o balance, o frankincense que ajudam para isso. Ah, e quanto é? Ah, é tanto. Meu Deus, que caro. Foi a primeira objeção que eu tive. Com certeza, assim como vocês, também sou filha de Deus, também tive essas objeções ali. Foi difícil para mim no início entender. Eu dei muitos nãos. Eu era a pessoa que, além de achar caro, eu ainda falava mal. E ainda dizia assim: mas eu tenho hortelã na minha horta aí. Não, eu vou fazer um chá, então, vou fazer alguma coisa. Não acreditava que funcionaria. E aí, gente, sabe o que foi? Eu contei até essa semana também. Sabe o que foi que me conquistou mesmo? Qual foi a minha porta de entrada dos óleos essenciais para a doTERRA? Foi o kit de emagrecimento. Na época, eu ia casar e eu estava buscando alguma coisa que me ajudasse a entrar no meu vestido de noiva. Eu comprei um vestido de noiva pela internet, para vocês terem uma ideia. E esse vestido de noiva, ele veio um pouco menor. E eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sabia que daria para abrir a parte da cintura e tudo mais, mas a parte dos braços eu teria que remover as mangas fora. Até a costureira disse: olha, Sheila, não vai ter o que fazer, né? E era maio, imagina, agora é frio. Não sei como é na cidade de vocês, mas na minha cidade aqui é bem frio nessa época do ano. E foi uma noite bem fria mesmo. Enfim, aí naquele momento, então, enfim, naquele desespero, eu vi essa mesma amiga que me falava dos óleos essenciais, ela ter feito uma postagem no Instagram de um óleo essencial que tinha ajudado ela a perder em torno de uns 2 quilos em 20 dias, algo nesse sentido, que tinha auxiliado ela. Mas o que me chamou a atenção foi quando ela falou que os óleos essenciais tinham ajudado ela também a diminuir a parte dos braços, e ela estava entrando naquela blusa lá do uniforme das mangas. Gente, foi um gatilho. Na hora, assim, eu lembro de ter ouvido aquilo, lido aquilo, né? E eu só chamei ela e disse: viu, me vê esse óleo essencial. E olha que interessante, na época eu ia casar, eu dizia que eu não tinha dinheiro, e não tinha mesmo, não tinha mesmo. E eu dizia, não tem como, não tenho como gastar mais e tal. Eu precisava de óleo essencial para todas aquelas outras situações de saúde que eu realmente precisava curar, né? A dor de cabeça, enfim, toda aquela situação. E eu fui comprar óleo essencial para quê? Para o emagrecimento. Então, eu digo que isso também foi uma cura de objeções naquele momento para mim, né? E fez tanto resultado, me ajudou tanto. Eu realmente reduzi tão rápido, porque eu, enfim, fiz o tratamento bem certinho como era para fazer lá. Eu já cuidava alimentação e academia e tudo mais, que as pessoas perceberam em mim, não apenas eu. E olha só, eu tinha também uma objeção que eu não sabia vender. Eu, na época, trabalhava no Sicredi, mas eu era caixa. Tinha acabado de estar me desenvolvendo ali na parte do negócio e tal. Estava me acostumando com a ideia de vender, né, assim, daquele jeito. E aí eu conheci a doTERRA que eu queria uma segunda fonte de renda. Então eu pensei, poxa, as pessoas já estão me procurando, elas já querem esse produto. E eu posso comprar a preço de custo para mim, eu posso vender e tirar uma renda aí. Foi assim que eu conheci, foi assim que eu entrei na doTERRA. E toda essa caminhada foi me ensinando tanto, foi me ensinando vendas, foi me ensinando mentalidade, foi me ensinando a falar mais também, a falar com as pessoas, me conectar, fazer mais networking, que isso também foi me ajudando no meu antigo trabalho também. Então, por muito tempo, acho que foi perto de 2 anos, eu permaneci também conciliando com o CLT, mas era da minha vontade chegar a esse momento e ter realmente o empreendedorismo na minha veia. Eu sempre quis isso. Então, vou trazer um pouquinho como isso me conectou, né? Essa história que conectou o empreendedorismo com a minha vida. Primeiro de tudo, eu quero trazer para vocês um pouquinho. Agora não tenho esse livro junto, mas hoje eu falei dele nos meus stories. Quem já me acompanha no Instagram conhece um pouquinho. Quem ainda não me acompanha, te convido a me seguir, @SheilaZasto. Segue lá. Eu falei sobre um pouquinho sobre a parte de mentalidade empreendedora e falei sobre o livro O Negócio do Século XXI. É um livro fantástico, de Robert Kiyosaki. Muito legal. Ele fala sobre esses 4 quadrantes, no caso, né? Quais são os quadrantes de um emprego hoje em dia, de um trabalho, de uma oportunidade de negócio, né? Você pode ser um empregado, então, no caso, o CLT, ou enfim, um concursado, né? Alguém que está empregado, que trabalha, né? Com aquela parte que sempre diz, né? A segurança, né? A zona de sobrevivência. Você pode ser um autônomo, então, que trabalha para você mesmo, mas também, né, tem toda aquela situação também que depende de ter sempre clientes, né, para você receber o teu salário no final do mês. Você pode ser um dono de um negócio da mesma forma, né, um empreendedor ali também precisa, né, trabalhar, precisa ter giro.
Então, e você pode ser também um investidor, alguém que trabalha com a parte de investimentos também, que aos pouquinhos também é o que busca a liberdade financeira, né? O investidor é o sonho de todo mundo, né? Aos pouquinhos a gente também vai sendo um pouco investidor, um dia, né, a gente chega lá. Então, possibilidades 2026. Temos possibilidade de ser CLT, de ser concursado, de empreender em modelo tradicional, de empreender em modelo de franquias e de empreender em marketing direto, que é a construção de rede, que é a forma que a Doterra atua hoje, que eu vou trazer um pouquinho mais para vocês. Poderia passar falando de empreendedorismo aqui para vocês, mas eu vou trazer mais especificamente sobre o marketing direto, que eu sei que vocês também querem conhecer um pouquinho mais da parte dos óleos essenciais, né? Enfim, o tradicional, então, tem toda aquela situação o modelo tradicional no caso de empresas, né? Eu lembro que quando eu fazia faculdade de administração, eu sempre queria ser empreendedora, mas isso aqui me travava muito, porque eu pensava assim, poxa vida, né? Quanto tempo eu vou ter o retorno do investimento, o ROI no caso, né? Quanto eu vou ter que investir no meu espaço? Eu vou ter que ter um espaço físico, vou ter que ter alvará, vou ter que ter, enfim, toda aquela questão de custos, né? Burocracia, ter que pagar funcionário, e muitas vezes não é funcionário muito bom, então toda aquela situação, né? Isso tudo me travava. Ou seja, eu queria ser empreendedora, mas eu não conseguia achar um modelo que realmente casasse com as minhas ideias, com as minhas expectativas. E eu nunca tinha ouvido falar do marketing de rede. Na verdade, até conhecia alguns. A Mary Kay, por exemplo, a Tupperware, por exemplo, né? Tem alguns marketing de rede, mas enfim, franquias é outra coisa que eu também buscava na época da faculdade, só que aí eu fui descobrir que tem um alto investimento inicial, e aí tem que ser padronizado, tem que ser bem certinho conforme eles querem. Tem concorrência interna, então tem toda aquela situação. E caso a pessoa precisar sair, ela tem que pagar uma multa para sair dessa franquia também. Depende de royalty, a taxa de franquia vai em torno de 30 a 50 mil reais. Então, enfim, tem toda uma situação. Também me assustava bastante, mas nunca se sabe, né? Talvez um dia a gente ainda tenha. E o marketing direto, que foi o que realmente me encantou, é aquele que te traz liberdade em todos os níveis, mas não confunda a liberdade com ficar lá sentado esperando que a coisa vai acontecer, porque ela não acontece, tá, gente? A liberdade quer dizer o seguinte: eu tenho liberdade geográfica porque eu posso realmente trabalhar tanto da minha cidade quanto eu posso ir para outras cidades também e levar o meu trabalho junto. Eu, inclusive, no mês de novembro, nós estávamos na Itália, na Suíça, eu consegui trabalhar de lá enquanto meu time estava trabalhando daqui. Então, foi muito possível a gente fazer dessa forma também. Eu digo que nós já podemos morar na Itália. A liberdade financeira, então, é aos poucos tendo essa escalabilidade. Ou seja, o nosso negócio ele vai escalando. E até que chega o momento que a gente realmente vai ter essa liberdade financeira. Então, estamos todos buscando. Tenho muita fé que um dia essa liberdade chega, né? A liberdade de tempo é você poder fazer em qualquer horário, em qualquer momento. Ou seja, se nesse momento eu estou ali trabalhando, no trabalho 8 horas ali, por exemplo, um CLT, eu posso fazer no período da noite, eu posso fazer no período do meio-dia, eu posso fazer nos finais de semana, que era o que eu fazia antes. E era super tranquilo de conciliar, tá? E a parte residual, então, é a parte de renda, que eu vou trazer mais para adiante também. Então, o marketing direto, ele conecta o cliente diretamente à fábrica. Nós somos uns intermediários, é como se nós fôssemos franquias da própria Doterra, mas que conecta o cliente ou os outros consultores também diretamente à fábrica, tá? Qual que é a característica? Não tem burocracia, você não precisa ter experiência anterior, não precisa se preocupar com a logística, porque a Doterra já faz toda essa parte de logística também. Não tem essa parte de tributação estadual. Nós temos apenas a tributação que nós temos, para vocês terem uma ideia, é apenas a tributação de MEI ou de ME, ou seja, a tributação da nossa própria empresa, que isso é o que qualquer empresário vai ter. Não tem um investimento alto inicial, então para iniciar você precisa apenas de alguns óleos essenciais, você pode escolher iniciar com um kitzinho, por exemplo, que foi esse kit que eu comecei, que você tem óleos essenciais para você usar para o seu uso pessoal, para conhecer os principais. Se quiser ficar com eles, usar todos eles e não vender nenhum, você pode. Se você quiser vender o teu kit inicial, você pode também. Então, cada um faz o que acha melhor nesse momento, tá? Não tem um custo fixo alto, não precisa ter estoque parado. Eu hoje decidi trabalhar com um pouquinho de estoque, porque as pessoas muitas vezes elas querem a coisa pronta entrega, né? Então, isso foi algo que foi decisão minha mesmo, né? E algumas pessoas do meu time também fazem isso, mas não é obrigatório, tá? E é muito meritocrático.
Não, independente de classe social, independente do que você faz, independente se o teu CPF é bom, se o teu CPF é ruim, você pode fazer doTERRA, viu? É um negócio que é para todo mundo, para todas as idades também. A empresa se encarrega da produção, da entrega, da tecnologia, do marketing, da cobrança e o atendimento. E você só precisa conectar o cliente, muitas vezes, diretamente a esse lugar. Qual que é a chave dessa construção de riqueza, né? A gente, doTERRA, tem um produto único, exclusivo, de primeira necessidade, patenteado. Nós temos a patente dos óleos essenciais. A doTERRA é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Existem outras empresas de óleos essenciais? Existem. Mas pode pesquisar lá, vai lá, procura lá no Google, procura no ChatGPT, qual que é a maior? É a doTERRA. E muito maior do que as outras. Nós não temos concorrência, para vocês terem uma ideia. Porque é o único produto que tem a certificação da Anvisa e tem o CPTG, que é o certificado de pureza testada e garantida, tá? Isso quer dizer que, do início ao fim do frasco, essas 100 gotas que tem aqui dentro, que agora já não tem mais 100, quando chegar no fim do frasquinho, ele vai ter a mesma potência e vai ajudar tanto quanto se o vidro estivesse vazio. 100% puro, 100% natural. Isso aqui dentro é a planta envasada dentro do frasco, só para você ter uma ideia. E esse produto ele é tão bom que quando acabar, a pessoa vai querer outro. E ela não só vai querer outro, como ela vai querer saber se tem mais. E ela, aos poucos ela vai se apaixonando e você vai tendo vendas recorrentes. E talvez essa pessoa vai identificar ali por um momento que ela também gostaria de ser representante. Assim como eu, há 4 anos atrás também. Eu já estava ajudando a minha amiga a vender, eu estava conectando ela com os meus possíveis clientes, mas eu não queria vender, porque eu não sabia vender, né? Eu não sabia vender. E aí eu estava lá influenciando as pessoas a comprar com ela. Por quê? Porque o produto funcionou para mim. Então foi muito natural. E eu percebi que foi um produto que quase se vendeu sozinho. Eu disse, cara, com esse eu posso trabalhar. E sabe o que é mais legal? Eu entrei para o mesmo time da minha amiga e nós começamos a trabalhar juntas. Nós não nos tornamos concorrentes. Então, tudo isso também eu achei muito bom, ter essa parceria. Tipo, eu também estava vendendo o produto, ela também estava vendendo e nós estávamos crescendo juntas. E aí, aos poucos, então, isso foi escalando, foi escalando. Eu também fui identificando pelo caminho mais pessoas que também queriam. E aí, mais adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o empreendedor dentro desse negócio, ele precisa se preocupar em ter relacionamento com outras pessoas e estar disposto a expandir a sua rede de relacionamento, seu networking, né? E não precisa fazer uma transição. Eu já fui falando antes, né? Mas aqui era para ter feito um suspense. Existe essa empresa no Brasil? Existe. Nós temos a doTERRA, inclusive. Ela existe já em Joinville, Santa Catarina, nós temos uma fábrica, para vocês terem uma ideia. Na parte de negócios, só para vocês verem o quanto é vantajoso esse ramo de saúde e bem-estar, o mercado wellness, que é o mercado de saúde e bem-estar, ele movimentou 5,6 milhões de dólares, trilhões de dólares no mundo dentro de 3 anos. E eu vejo esse mercado crescendo cada vez mais. O que é o mercado wellness? É o mercado de terapias, yoga, academia, fisioterapia, pilates, óleos essenciais, tudo que for para relaxar o corpo, para acalmar ou então para realmente melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar. E a doTERRA, então, antes eu já trouxe um pouquinho para vocês sobre isso, mas só para vocês verem, né, o produto na prática, ela já nos traz o marketing pronto. Nós já temos as postagens prontinhas. Se nós quisermos ir lá e postar, quem usa rede social, nossa, pode usar muito a seu favor. Quem não gosta de rede social, bem tranquilo, pode trabalhar no boca a boca, pode oferecer para as pessoas no WhatsApp. O WhatsApp acho que todo mundo utiliza, né? Pode oferecer para as pessoas no WhatsApp, pode fazer grupos no WhatsApp. A gente tem várias estratégias também, até mesmo dá para fazer venda de blends de produtos, se você gosta. O que é blend? Quando você junta 3, 4 óleos essenciais e faz num frasquinho já prontinho, diluído, rolon para passar na pele. Então, isso é um blend, quando você junta mais de um óleo essencial. Você pode fazer também, deixa eu pensar aqui, consórcio de óleos essenciais. Tem tanta estratégia legal que você pode usar. Quem já trabalha com alguma loja, alguma coisa, pode botar lá no cantinho da sua loja também, entende? Então, é muito tranquilo de você trabalhar com esse produto. Você pode fazer uma renda extra com ele, como você também pode, aos poucos, ele vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, e pode se tornar a sua renda principal também. Traz liberdade, traz escala, traz renda passiva, você pode fazer investimentos futuramente, né? Você pode ir para aquele quarto quadrante lá do investidor,
tá? É muito possível fazer isso também. Então, como eu disse, é um produto único, exclusivo, de primeira necessidade, não tem efeito colateral, mais barato que medicamento de farmácia, sim. Sabem por quê? Porque agora eu vou contar para vocês como foi que ele me impactou na questão de dor de cabeça, tá? Aí eu comecei, então, com aqueles óleos essenciais lá naquela situação, enfim, de emagrecimento. Além de eu ter emagrecido, ainda por cima foi me auxiliando também para a parte do estômago, para a parte do intestino e tudo mais. Mas olha só, aí eu resolvi me tornar consultora. Quando esse kitzinho chegou na minha casa, eu não sabia era nada, não sabia nada, tá? Eu só conhecia o da dor de cabeça, que era esse aqui, e aí eu sabia que tinha um aqui que era para passar na dor, que nem tirar com a mão. Foi assim que eu entendi. Gente, sério, quem me vê falando hoje não vai acreditar que eu era a mesma pessoa há 4 anos atrás, não sabia nada. Por isso que eu disse que você não precisa ter experiência para começar. Você vai aprendendo ali junto com os outros consultores que já estão, e a gente vai passando todo o treinamento, tudo que vocês precisarem. Já tem tudo prontinho também, o passo a passo, a gente diz, né? Enfim, comecei a usar o Peppermint para dor de cabeça, e aí o Peppermint eu passava assim, pouquinhas vezes, e aí eu disse, não funciona, não dá certo para mim. E aí a minha amiga disse assim, tá, e como é que tu tá usando? Porque ela me deu suporte, né? É muito importante esse suporte também as primeiras vezes para os clientes. Talvez eles vão dizer não funciona. Você tem que pedir para a pessoa como é que ela tá usando. Então, ó, para dor de cabeça, pega uma gotinha aqui, ó, e passa nas têmporas e fica massageando. Aí eu lembro que eu soltava, assim, não, fica lá uns 2 minutinhos massageando nas tuas têmporas ali. E ainda, depois que você já massageou bastante tempo, pega mais uma gotinha na tua mão, ó, pode encostar na mão aqui. Lembra de fechar o frasquinho, porque eles são puros, eles são voláteis, eles evaporam fácil, tá? Então, lembra de logo fechar os teus frasquinhos, não deixa aberto, não. E, ó, faz uma conchinha com a mão. E inala profundamente. Quem tem óleo essencial aí na sua casa, pode aproveitar para fazer isso nesse momento, só não com lavanda, que o lavanda vai dar sono, tá? Espera mais um minutinho para usar o lavanda. E eu vou dizer, esse exercício da respiração também é muito importante para acalmar os nossos pensamentos, para a gente desacelerar, porque o peppermint, ele pode ser um óleo essencial estimulante, analgésico, mas ele também ajuda a acalmar. Vocês sabem a diferença de um óleo essencial e de uma essência? O óleo essencial, pelo menos o da doTERRA, tá? É 100% puro, 100% natural, é extraído das plantas e tem o benefício terapêutico. Enquanto a essência, que é aqueles cheirinhos mesmo, tem muita gente que chama isso aqui de cheirinho, tá? Tem cheirinho bom? Tem, mas não é só o cheirinho da essência. A essência é aqueles que vocês normalmente costumam colocar ou no banheiro, nos frascos, aqueles frascos difusores de banheiro, de varetas, né? Ou então aquele difusorzinho de porcelana que você coloca na tomada, tá? Aquilo também pode utilizar a essência, aquilo é um cheirinho, tá? É feito em laboratório, não tem efeito terapêutico, é um produto sintético que muitas vezes está causando alergia e você nem sabe, tá? Dá uma pesquisada aí. Depois que eu fiz o curso de aromaterapia, eu fiquei bem assim, opa, o que será que a gente está usando aí? Porque muitas vezes você tem alergia e nem sabe do que é. Tem muito produto químico lá dentro que faz mal para a saúde e a gente não percebe. Os óleos essenciais pode usar naquele frasquinho, naquele difusorzinho de tomada? Olha, gente, eu não vou dizer que não, tá? Mas quando você aquece a uma alta temperatura o óleo essencial, ele vai perder a propriedade terapêutica. Então, o recomendado mesmo é você utilizar num difusor daqueles de água dentro, tá? O difusor ultrassônico que a gente chama. Que aí ele vai fazer, então, a difusão para o ambiente, tá? Qual que é o tempo dos óleos essenciais para o nosso corpo, o tempo de ação? Em 22 segundos ele chega no nosso cérebro. Então, olha só. Aquela respiração que a gente faz, vou dizer para vocês, eu estava com um pouquinho de dor de cabeça, já está aliviando aqui. Olha só, a consultora tem que usar mais óleos essenciais, né? Ele vai aliviando, então, essa dor de cabeça, porque as moléculas, ele vai chegando nas moléculas do nosso cérebro, ele vai entrando na nossa corrente sanguínea dentro de 2 minutos, e em 20 minutos ele vai estar presente em todas as células do nosso corpo, porque o sangue vai correr, tá? Então, sim, ele faz efeito mesmo você inalando, mesmo passando o óleo essencial naquelas áreas de pulsação que a gente diz, que eu sempre digo que é onde o sangue pulsa mais forte, nas têmporas, nos pulsos, ao redor do umbigo, na linha da coluna, tá? Depoimento do uso dos óleos essenciais.
Esse aqui é um depoimento de uma mãezinha que estava desesperada. Gente, ela estava gastando muito medicação, botando muita medicação para essa criança. Essa criança não dá para ver direito nessa foto aqui, para mim tô vendo um pouquinho melhor. Mas essa criança estava cheia de, enfim, umas feridinhas na pele, uma dermatite atópica, tá? Bem severa. Ó, ele tinha desde o nascimento aqui, ó, diz. Então, há anos, tinha uma quantidade de medicamento que prejudicava a saúde também, porque vocês imaginam aquele monte de medicação, né? O financeiro da família também estava sendo bem prejudicado, eles gastavam em média R$ 1.400 mensais por causa disso, e nesse caso foi utilizado então um blend de óleos essenciais por sabe quanto tempo? 5 dias de tratamento. Em 5 dias de tratamento, essa criança estava curada dessa dermatite atópica. Isso é um relato de uma mulher que depois se tornou consultora de bem-estar quando viu isso acontecer com o próprio filho dela. Vocês imaginam só a bênção que foi. Eu ainda não sou mãe, esse dia vai chegar em nome de Jesus, mas eu imagino como é para uma mãe ver uma situação como essa também. Esse aqui é outro caso fantástico que foi tido também na equipe, né? Um caso em fevereiro de 2022, a mulher mostrou esse exame aqui, identificou pedra na vesícula e nos rins, e aqui fala que era pedra medindo cerca de 0,3 centímetros, tá? Tanto na vesícula e no rim, 0,2 centímetros. Lá em outubro de 2022, ela foi fazer um novo exame depois de ter utilizado óleo essencial Zendocrine e limão siciliano durante 2 meses, tá? Ela usou durante 2 meses. Ela foi fazer o exame só lá em outubro de 2022. E olha só, aqui aparece, não há sinais de presença de cálculos, e aqui também aparece, ó, que não tem. Foi eliminado. Vocês imaginam isso, gente? Vocês imaginem. Eu digo, olha, podem não acreditar, mas a gente recebe tanto, mas tanto depoimento todos os dias, tanto eu quanto os consultores da equipe vão recebendo depoimentos que a gente chega a virar um costume. Sério, eu digo para elas, olha, parece até que a gente vai acostumando de tanto receber depoimento positivo que a gente não consegue entender como as pessoas ainda não entenderam o poder que os óleos essenciais têm na nossa vida. Eles foram criados na época, pessoal, por 7 fundadores, 6 ou 7, acho que são 6, e boa parte deles são médicos. E eles criaram a doTERRA justamente com o intuito de que as pessoas pudessem, aos poucos, reduzir o uso da medicação. Era muita medicação utilizada para várias situações. Então, eles queriam um produto que fosse auxiliar para isso. Aqui, o lemongrass, então, utilizado para triglicerídeos, olha só, também depois de, ó, começou a usar em fevereiro 2 gotinhas na água antes de dormir, que ainda por cima ele é um calmante, é o nosso capim-limão, né? Depois de 3 meses fez exame, baixou o triglicerídeo também. Olha que bacana. E é um óleo essencial muito gostoso de inalar também. Ele ajuda a baixar a pressão arterial também. Muito legal. Aqui eu vou apresentar rapidamente esses 12 óleos essenciais aqui, tá? Bem rapidinho para vocês poderem conhecer. Se vocês vão tendo dúvidas, vocês também podem falar, podem pedir. Mas olha só, o Deep Blue é aquele que eu falei para vocês que ajuda para dor, que aí você passa naquela situação da dor é que nem tirar com a mão. Lembra que eu falei para vocês? Foi um dos primeiros que eu conheci. Esse aqui eu tive um exemplo muito legal. Da minha sogra, inclusive, tá? Que ela tinha bastante situação de dores musculares aqui nos ombros, no caso, né? Então, para ela isso era bastante ruim. E aí eu lembro que eu cheguei com esse óleozinho para ela, recentemente consultora, né? E aí ela disse, esses óleozinhos, esses doutorzinho não funciona. Ele falou bem assim, gente. Imagina, né? Eu cheguei lá com essa caixinha na mão, não sabendo de nada. Disse, agora eu sou consultora, eu posso testar só para ver se vai funcionar. Tá, então testa. Ela disse assim, meio sem acreditar. E aí eu lembro que na época eu passei puro para ela, tá? Não passa puro, passa ele diluído, ou com algum creme neutro, ou com algum óleo de coco, porque quando você dilui o óleo essencial, ele vai auxiliar também para a parte de... vai durar mais tempo na pele, tá? Vai ajudar ainda mais. Enfim, aí foi o que eu fiz para ela. Eu utilizei nessa parte, passei na parte ali dos ombros para ela, passou um tempinho ali, ela me olhou. Meu Deus, tá aliviando mesmo, tá acalmando. O que é isso? O que é isso aqui? Isso é diferente das coisas que eu usei. Gente, ele é um dos óleos mais caros, tá? Foi o primeiro óleo que eu vendi, porque ela viu o resultado acontecer naquele instante, naquele momento, e eu também fiquei, caraca, isso é bom mesmo. Então, ele ajuda também para fibromialgia, para artrite, para artrose, síndrome do túnel do carpo, tantas situações assim de dores mesmo, dores fortes, tá?
Vocês não imaginam como ele realmente é fantástico, é porreta. O óleo essencial Balance é para balancear nossas emoções, equilíbrio emocional, calmante. Ele auxilia muito quando a gente está com ansiedade, com estresse muito forte, até com crise de pânico mesmo, tá? Esse é um óleo essencial, assim como o Deep Blue, que não são recomendados a ingestão, tá? Tanto é que é por isso que o Deep Blue tem essa tampa diferente, porque esse, em hipótese alguma, não pode ser ingerido, tá? Não pode. Os outros, até se der uma resbalada, ainda vai, né? Mas o Deep Blue não pode, porque tem cânfora, enfim. A gente sabe que, assim como os chás, ó, pegam pela visão. Assim como tem chás que podem ser feitos para tomar, tem chás que é melhor fazer só para compressas ou só para passar na pele, entenderam? Mais ou menos essa lógica. Pega a lógica das plantas aí que dá certo. E todo esse suporte a gente vai dando também, tá? Quem tem dúvida o que pode, o que não pode ingerir, vai pedindo, tá? O Brief, então, é um óleo essencial de suporte respiratório. Ele é um óleo que eu digo que se hoje nós temos suporte médico na nossa equipe, é graças a esse óleo aqui. Foi o que conquistou um casal de médicos que hoje nos apoiam muito, muito, muito. A nossa equipe, não são todas as equipes que têm essa vantagem, né? A nossa equipe tem suporte médico e nós somos muito felizes por isso, porque quando a gente tem uma dúvida muito difícil, a gente corre para eles, né? Na época, uma das médicas, então, era estudante de medicina, bem cética, não acreditava o quanto isso ajudaria, e ela teve uma gravidez na época da faculdade, o menino dela veio muito saudável, porém ele tinha muita asma desde pequenininho, muita crise de asma, alergia respiratória, e eles tratavam ele com muita medicação, e os melhores médicos lá, da época de Chapecó, né, imagina, o marido dela já era médico, e um dia uma colega de faculdade chegou para ela com esse óleo Brief, entregou para ela e disse: Gé, testa no teu menino, porque pro meu tá funcionando. E a Jéssica olhou para aquilo e pensou: será? Não, acho que não vai funcionar, é só um olhozinho. O que esse olhozinho vai fazer, né? Tá usando antibiótico, tá usando bombinha, o que esse olhozinho vai fazer? Outro dia a colega dela chegou: Gé, testa, por favor. Pro meu funcionou, pro teu vai funcionar também. Como ela utilizou para a parte de asma? No difusor, deixava ligado lá no difusor pertinho dele, dilui ele, passa no peito, passa nas costas, passa na solinha do pé, então é uma outra possibilidade de também poder utilizar esse óleo essencial. Assim ela foi usando aos pouquinhos, cada vez mais, até que chegou um ponto que ela disse assim: meu Deus, foi reduzindo a medicação, cada vez mais foi reduzindo, não precisou mais utilizar, as bombinhas foi botando fora, até que chegou o ponto que ela disse: realmente, eu acho que esse óleo essencial é muito bom mesmo. E aí ela foi trazendo informações pro pessoal lá, os médicos, colegas dela, eles também não acreditavam muito. Foi quando ela decidiu que ela vai estudar mais sobre isso. Hoje ela é uma das principais médicas da aromaterapia e da medicina integrativa, e ela arrasta multidões por esse Brasil todo, já é muito conhecida, é uma grande amiga nossa, e eu gosto muito de contar essa história dela, porque ela nos conectou a esses óleos essenciais, e está mostrando cada vez mais exames médicos, artigos científicos que provam o quanto os óleos essenciais realmente ajudam. Então, vocês imaginam isso, né? O copaíba é um óleo essencial anti-inflamatório. Esse aqui é brasileiro, tá, gente? Nem todos são do Brasil, alguns vêm. Por exemplo, peppermint vem lá dos Estados Unidos, tá? Porque lá nos Estados Unidos é onde tem a erva de hortelã-pimenta, com a melhor concentração para auxiliar em óleos essenciais, em casos de dores, tanto dor de cabeça quanto analgésico, tá? Lá nos Estados Unidos é a melhor hortelã-pimenta que tem. É o país de origem dela, tá? Eu tenho hortelã-pimenta aqui na minha horta, tá? Mas ela não faz a mesma coisa que o peppermint faz. Porque o peppermint equivale a 28 xícaras do chá da planta de hortelã. Só para vocês terem uma ideia. Não tem pimenta dentro dele não, tá? É hortelã mesmo, hortelã puro. O copaíba, então, é aqui do Brasil, extraído da nossa floresta amazônica, tá? Ele é maravilhoso, é um óleo essencial anti-inflamatório. Também ótimo para manchas de pele. Ele é excelente também para cicatrização, tá? Você vai passar numa cicatrização ali de uma ferida, de alguma cicatriz, no caso, né? De alguma cirurgia, talvez. Também é calmante, tá? Se você ingerir, ele vai acalmando, desacelerando nossos pensamentos. Então, ele é muito bacana. O lavanda é um calmante natural. Eu digo que esse aqui é um dos óleos essenciais mais vendidos do mundo. Só para você ter uma ideia.
O lavanda é um óleo essencial que ativa a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, para você ter uma noite tranquila, relaxante, pode pingar no travesseiro, ou então pinga na mão e faz a inalação, ou então coloca num difusor. Ele é fantástico. Ele é um calmante tanto para as nossas emoções quanto para a nossa pele, tá? Vai estar com uma dermatite, uma coceira, alguma coisa? Pode pingar o lavanda também. Teve queimadura de, sei lá, tava fritando um pastel, queimou, subiu bolha, pinga o lavanda lá. Vai ajudar também, tá? Calmante natural. O limão siciliano é usado para desintoxicar o nosso organismo, para limpar o nosso organismo. Também é usado para questões de pedra nos rins, pedra na vesícula. Ajuda também na nossa limpeza da casa. Se você quiser utilizar ele no spray borrifador, algo nesse sentido, tá? Também vai fazendo isso. E aí ajuda também no emagrecimento, ajuda para, olha, várias situações. Ele é muito gostoso de colocar na água também e fazer a ingestão dele. Água com gás é muito bacana de usar também, vira quase uma Sprite natural. O melaleuca é um antifúngico muito poderoso, então esse é um óleo essencial que você pode utilizar para suporte nas infecções. Pinga na unha, no fungo da unha, passa no rosto se tiver a pele muito oleosa. Quem tem espinhas no rosto pode usar ele também. Caspa no cabelo. Mulherada que sofre com candidíase também é muito utilizado. Pingar uma gota na calcinha, enfim, né? Utilizar naquela região também, diluído de preferência, tá? Tá com alguma coceira, alguma micose, também é um dos mais utilizados para essa situação, tá? Frankincense é o rei dos óleos, é um dos óleos que eu tenho um carinho enorme, não que os outros não, tá? Mas eu gosto muito dele, porque ele realmente traz uma tranquilidade, um foco, ele traz uma clareza mental, ele é um óleo aterrador. Então, na aromaterapia, a gente estuda muito sobre essa parte de aterramento. O que isso quer dizer? Quando a gente está com os pensamentos muito acelerados, muito dispersos, a gente precisa de alguma coisa que nos traz o foco de novo, né? Digo, né? Uma conexão com o divino, digamos assim, é o que ele costuma nos trazer também. Ele é chamado de óleo de Jesus, porque foi um dos presentes que Jesus recebeu na manjedoura lá dos 3 reis magos. Ouro, lembram? Ouro, incenso e mirra. O incenso é o frankincense. E mirra também é um óleo essencial que a doTERRA tem, que é o ouro líquido Maravigold, literalmente, um óleo maravilhoso. E além de tudo, tá? O frankincense é um regenerador celular. Se você fizer a ingestão dele, ele vai te prevenindo de Alzheimer, prevenindo de Parkinson, ele vai prevenindo a memória, vai conservando a sua memória. Quem tem memória fraca, ele vai melhorar também. Para dores no corpo, eu lembro que o meu pai começou a usar ele. Meu pai demorou muito tempo para utilizar o óleo essencial, viu? Dizia, já era meio ano consultor, ele ainda olhava com aquela cara de novo falando desses óleozinhos, nem sei se funciona. Até que um dia ele escutou falando que ajuda para o pós-Covid, né? Começou a utilizar para melhorar a memória. Curou até o ciático dele, para vocês terem uma ideia. Não, o frankincense é poderoso, poderoso. O On Guard é o óleo da imunidade, que conquistou meu marido, inclusive, que vivia engripado o tempo todo. Esse On Guard foi o que ajudou, então, ele a realmente não pegar mais tanta gripe. E se chega a pegar gripe, porque somos seres humanos, né, gente? Tá tudo certo. Ele ajuda muito no tratamento. Faz um mel aromático ali com o On Guard, com o limão, quer usar o melaleuca junto, quer usar o copaíba junto, anti-inflamatório. Bota isso tudo no melzinho aí, que eu te digo, olha, toma isso de 6 em 6 horas, a gripe vai embora logo. É fantástico, muito bom. Peppermint também ajuda para essa parte de gripe, de resfriado também, e para dor de cabeça, várias situações. Ih, gente, já só temos 15 minutos de live, vamos lá. Tangerina, criatividade, bom humor, auxilia muito, então, para a gente realmente ter uma energia melhor, né? E o Zengest foi aquele que eu comentei com vocês que me curou de gastrite, ajuda também para o estômago, azia, má digestão, refluxo, tá? Para a parte do intestino também. E o mais legal é que ele é um óleo essencial que ajuda também para intolerâncias, tá? Intolerância à lactose, intolerância a glúten. Então, ele ajuda a digerir melhor. Hoje, de vez em quando, eu utilizo ele quando a gente percebe que está mais nauseado, o estômago não está funcionando direito, enfim. Eu digo que essas são a nossa farmacinha natural. A doTERRA tem mais de 100 óleos essenciais, mas esses aqui são os principais, tá? Já temos lei, hoje em dia, né, que regulamentariza a aromaterapia no cenário de atuação, então até mesmo no SUS, né? Está sendo falado muito das PICs, no caso, PNPIC, e cada vez mais está sendo falado também sobre a NR1, que é norma, é regra, que todas as empresas tenham também algo falando sobre isso, alguém falando sobre isso nas empresas.
e cada vez mais falando sobre saúde e bem-estar também. Aqui vai ser uma porta de entrada para nós, empreendedores dos óleos essenciais, também termos muito o que atuar dentro das empresas, tá? Para quem quer trabalhar com a doTERRA, olha, essa aqui é uma taxa recorde de retenção, quer dizer que pessoas que compraram de você, em torno de 70% dessas pessoas vão voltar a comprar de você. Eu já acho que esse dado é muito maior, porque quem um dia comprou de você, se você der suporte para essa pessoa, ela vai voltar a comprar de você. Isso não tenho nem dúvidas. Não temos óleos essenciais, isso aqui é um colágeno muito maravilhoso, porque nesse colágeno tem coenzima Q10, tem vitamina, tem óleo essencial, tem peptídeos de colágeno, tem ácido hialurônico dentro dele, então ele é eu digo que ele é um suplemento, tá? Ajuda a emagrecer, nós tivemos um depoimento, inclusive, final de semana, gente, vocês não têm ideia, a mulher disse que ela estava usando apenas colágeno de diferença, ela disse que ela não sentia fome à noite, porque ela usava ele à noite, tomava ele como se fosse um suco, ele é gostoso, né? Ela não sentia fome à noite, ela começou a emagrecer cada vez mais usando o colágeno da doTERRA. Ela se encantou tanto que ela se tornou consultora de bem-estar. E hoje ela também tira renda sobre isso e pode comprar os potes de colágeno dela, inclusive trocando por pontos, tá? Que a gente, olha que legal, né? Aos poucos nós vamos fazendo o pedido no nosso escritório virtual, vai voltando em cashback. E esses pontos a gente pode trocar por produtos também. Então, olha só que vantagem. Foi tão boa as vendas do colágeno que ele já movimentou isso aqui milhões, já nem sei mais dizer quanto que é isso aqui, mas acho que é em torno de 3 milhões de dólares. Isso quer dizer mais ou menos em torno de 20 milhões de reais. Isso é só no mercado brasileiro. Esse produto não vende em outros países, tá? Só para vocês verem a força que tem esses produtos aqui. É uma empresa de nível mundo, então, uma empresa americana, gigantesca, com 18 anos de mercado global, atua em mais de 120 países, tá? Investiu 50 milhões numa fábrica aqui no Brasil, e nós temos também casas doTERRA, centros de distribuição, enfim, tá, gente? Aqui no Brasil são apenas 8 anos de mercado. E para quem tá achando que já tem muita gente trabalhando com doTERRA, não tem muita gente, não. Aproximadamente 404 mil membros ativos com uma população de 203 milhões. Nós temos muito chão pela frente. Somos, olha, muito pioneiros nesse negócio, tá? Por mais que talvez você possa conhecer algumas consultoras de bem-estar, nós não conseguimos dar atenção para tantas pessoas ao mesmo tempo. Por que vocês acham que ela trabalha com rede? Para que nós possamos ter os nossos clientes e possamos dar um atendimento melhor para eles. Não tem como eu dar um atendimento 100% para 1.000 clientes. Eu vou conseguir dar um atendimento bom em torno de uns 50, 100, 200 clientes no máximo. E aí, cada uma das consultoras, das representantes, também vão ter na sua cartela de clientes, vocês entendem? As pessoas elas vão comprar de quem elas confiam, de quem está mais próximo delas. Por isso que hoje em dia já tem, aos poucos, a gente também quer que tenha consultores de bem-estar em cada cidade, em cada bairro, em cada comunidade, em cada, sabe, em cada empresa, em cada lar. Essa é o nosso objetivo, porque a gente não vai usando só um, a gente vai usando vários, né? Vários óleos essenciais. O cenário de atuação está, olha só, eu sou do Rio Grande do Sul, então vou dar uma olhadinha aqui para vocês junto comigo do Rio Grande do Sul. 0,28% das pessoas utilizam, tá? 1 a cada 350. Tá muito longe da saturação, fora o Brasilzão todo, né? Ó, nenhum estado chegou a 1% da taxa de penetração. Então, para você ter uma ideia de como é um produto que realmente tem muito chão pela frente. Aqui eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes, porque nós estamos só 10 minutos de chamada ainda. Mas olha só, existe uma escala de ganhos, de crescimento. A gente tem como trabalhar com o produto, para quem quer realmente empreender, tá? Nós temos como trabalhar com o produto, com a venda dele. Nós conseguimos tirar em torno de 25% a 35% de lucro com a venda do óleo essencial, de cada óleo essencial, tá? Porém, se nós quisermos empreender, ou seja, o que seria empreender? Quando nós identificamos mais pessoas que também gostariam de ser representantes, que também querem ter uma segunda fonte de renda, ou enfim, que buscam uma alternativa como essa, tá? Então, a gente vai conectar essa pessoa ao nosso vínculo, à nossa rede, né? E essa pessoa vai receber suporte da equipe toda, junto com o seu suporte, e você vai receber uma bonificação, uma remuneração da própria doTERRA por isso. Porque você fez o trabalho de explicar para a pessoa e você com certeza vai dar uma atenção para ela. Então, a doTERRA também vai te bonificar por isso, tá?
Aos poucos, você vai identificando mais pessoas. O teu time, a tua rede talvez vai crescendo, então você vai recebendo bônus, né? Tem o bônus de poder de 3, de nível 1, de nível 2, de nível 3. Tem os bônus unilevel, bônus de liderança. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aqui é bem minucioso, isso a gente traz no curso depois, mas só para vocês verem que existem mais possibilidades de ganho, além do lucro dos óleos essenciais, tá? A gente tem possibilidade de subir de rankings, e aos poucos esses rankings eles vão aumentando, e a gente também vai conquistando patamares. Eu lembro que quando me apresentaram a doTERRA, a moça que me apresentou, ela era uma Premier, tá? E aí eu olhei assim, eu trabalhava no Sicredi na época, pensei, cara, é exatamente o que eu tô querendo, uma renda extra ali de uns R$ 2.000, 2.000 e pouquinho. Se eu chegar nesse Premier, tá bom para mim. E é o que muita gente faz, chega até certo ranking, continua trabalhando para estabilizar nesse ranking e continua mantendo. Tem muitas pessoas que fazem isso, e tá tudo bem, vai da tua ideia, da tua possibilidade. Quando eu cheguei no Premier, eu fiquei um tempinho nele, e no mesmo mês, essa mesma moça alcançou o patamar de diamante, para vocês terem uma ideia. Eu era uma Premier. Ela alcançou o patamar de diamante e ela ajudou a minha upline a alcançar, uma das minhas upliners a alcançar o patamar de silver, porque ela precisou de 4 silvers para chegar no diamante. Ou seja, eu vi ela ajudando essa menina, eu vi ela ajudando eu. Todas as pessoas que estavam na rede foram ajudadas por essa mesma diamante. E essa diamante foi ajudada pelas pessoas que já estavam em patamares maiores. E eu pensei, cara, que negócio legal! Porque um vai pegando na mão do outro, um vai ajudando o outro, um vai dando incentivo para o outro. E a gente vai crescendo junto nessa mesma onda, sabe? Surfando essa mesma onda. Eu achei isso fantástico. A energia era muito gostosa e eu gostei de cara, assim, já fui me conectando com as pessoas, eu fui formando time também, o meu time também foi crescendo junto comigo. Quando eu alcancei o Premiere, eu ajudei 2 pessoas a alcançar o Executive. E para elas chegar no Executive, elas ajudaram outras pessoas a chegar no Director, no Manager. Quando eu digo elas, é todos nós em conjunto. Todo mundo foi crescendo junto. Eu vi o meu time crescendo comigo e foi ali que eu me identifiquei como líder pela primeira vez. A pessoa que não fazia ideia do que era liderar. Então, vocês imaginam que máximo que aquilo foi para mim. Quando eu alcancei o Premier, eu pensei assim, poxa, se a menina que me apresentou, que veio do mesmo lugar que eu, ali do interior, alcançou o diamante, eu também consigo um dia. Não importa quanto tempo demora. Ela alcançou muito rápido porque ela tinha uma rede muito maior, enfim, de contatos. E tá tudo bem, cada um vai levar o seu tempo se assim quiser. Resumo, tá, gente? Rapidão. Foi no mesmo semestre, eu consegui alcançar o patamar de Silver e no outro ano eu alcancei o patamar de Gold, auxiliando outras pessoas a alcançarem também. Esse negócio deu tão bom que eu já consegui duplicar para o meu time. O que é duplicar? Ensiná-los a alcançar o mesmo patamar que eu já consegui ensinar uma qualificadora minha, uma líder do meu time, a alcançar o patamar de Gold também. E ela foi ajudando outras pessoas a alcançar o patamar de Premier. E essas Premier já estão com um pezinho no Silver, olha que máximo. E se Deus quiser, um dia talvez ela me passe. Tomara! Porque esse negócio é sobre isso. Isso aqui não é o que muitas vezes julgam chamando de pirâmides ou tudo mais. Não tem nada que ver com isso. O marketing de rede, ele existe, ele é uma empresa muito séria, tá? Está há 18 anos no mercado e só mostra como tem possibilidade de crescimento, com muito trabalho, com certeza, assim como toda e qualquer empresa. Mas o melhor, eu não preciso pagar aluguel, eu não preciso ter sede, enfim, uma clínica em algum lugar, eu não preciso estar pagando funcionário, porque a doTERRA se encarrega disso. Elas não são minhas funcionárias, elas são minhas sócias, minhas parceiras. E nesse negócio, quanto mais eu só consigo crescer se eu ajudar as pessoas a crescer também, tá? Então, essa é uma das principais vantagens. Um ajuda o outro, um cresce com o outro. Claro que ninguém vai, né, ficar parado esperando eu fazer o trabalho por você. Não, eu digo isso que cresce quem estiver disposto a crescer, porque a gente tem muitas possibilidades. Tá, Sheila, legal. Aqui tem alguns depoimentos também, ó, a Adriele Carolina, que alcançou o Elite dentro de algum tempo ali, ela é fisioterapeuta também.
A Maiara de Jesus alcançou o Silver aqui, mostrando também a bonificação dela de 10 mil e pouco, janeiro, fevereiro, ela requalificou. Não é um salário fixo, tá, pessoal? É realmente como vai requalificando. Todos os meses a gente tem essa possibilidade de alcançar patamares. É uma empresa, tá? A Vanessa Rios alcançou o patamar de diamante e no mesmo período ali ela estava grávida de gêmeas. Ela logo depois também teve as gêmeas dela, depois de ter alcançado o diamante, também é um exemplo maravilhoso para nós. E agora chegou a sua vez, né? De realmente abrir o seu negócio, cuidando da sua saúde de maneira natural, ter uma renda extra, conciliar com a sua profissão ou então construir a sua liberdade financeira. E eu digo para você, quantas oportunidades você deixou escapar, que talvez nenhuma tenha sido tão clara como essa, né? Nenhuma tenha dado aquele start, como para mim, há 4 anos atrás, eu pensei, cara, é isso, olha só, um produto que eu vou poder comprar a preço de custo, vou poder vender para as pessoas, se eu quiser dar um descontinho para elas, eu posso, se eu quiser, né, tirar uma renda, eu posso, e eu vou estar ajudando outras pessoas também. Então, olha que bacana, e você vai prosperando conforme mais pessoas você ajuda. Isso eu achei o máximo também. Então, a gente oferece muito treinamento, tudo que você precisar, mentoria, método de duplicação. Assim, ó, treinamento não vai faltar, suporte não vai faltar também, desde suporte no individual e tudo, tá? E agora eu pergunto, quanto você está disposto a investir para construir o seu negócio de saúde e bem-estar na doTERRA? Eu lembro que na época me falaram, né? Toda e qualquer empresa que você vai abrir, você vai precisar colocar um valor aí. Tá, mas na doTERRA como funciona? Você só precisa comprar o seu material para trabalhar, tanto para você usar para você ou então para você vender, tá? Eu vou apresentar alguns kits, nós temos pouquíssimos minutos aqui. Vou apresentar alguns kits só para vocês terem uma ideia, tá? Mas se vocês quiserem escolher os produtos, vocês também podem. Se não der tempo da gente terminar, depois vocês podem chamar a pessoa que te convidou para assistir, se fui eu ou se foi outra pessoa, e aí a gente pode te mandar também alguns desses kits para você poder conferir, para você poder conhecer um pouquinho melhor e ter mais algumas ideias, tá? Mas enfim, esse é o kit essencial para o lar. Esse aqui é um kit muito bacana para quem quer realmente, né, ter uma farmácia natural na sua casa na versão grande, na versão maior que esse. São 15 ml, tá? São 3 vezes maior que esse frasquinho aqui. São 300 gotas. Ou seja, usando uma gota por dia, vai te durar mais ou menos em torno de 1 ano, tá? Ele vem um difusor, ele vem uma pomada Deep Blue e dá para fazer o parcelamento em 6 vezes, tá? O Construa o Seu Legado, eu acho que é o de maior custo-benefício de todos, ele é maravilhoso. Esse kit aqui, você compra essa farmacinha natural aqui, vem o colágeno, que eu já falei que é essencial, né? Vem a pomada Deep Blue e vem 5 versões miniatura do On Guard, do Peppermint e do Lavanda, para você poder vender para os seus clientes por um valor menor, para eles poderem conhecer, ou então para você presentear alguém. Eles vêm praticamente de graça nesse kit, então ele é muito vantajoso, ele é muito legal esse kit aqui. O kit Living Brasil, então, essa foi a farmacinha natural, dá para parcelar em 6 vezes 120, e o kit Início Rápido é outro kit também bem bacana, que também dá para fazer em 6 vezes de R$100. E o mais legal, esse é o último mês para você ganhar brinde também, tá? Então, corre, chama, qualquer dúvida que você tiver, a apresentação vai encerrar. Pode chamar o líder que te convidou para assistir essa apresentação, que a gente está pronto para poder tirar suas dúvidas e para receber você no nosso time também. Se quiser ser só um cliente preferencial, também tem possibilidade de ter essa farmacinha natural em casa e a partir dali você compra tudo a preço de custo, sem nenhuma obrigação de ficar fazendo pedido outros meses, não, tá? Só para você entender também como funciona. Então, gente, obrigado por terem ficado até agora, até esse horário ali nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Contem conosco para qualquer dúvida que vocês tiverem e nós estamos aí à disposição de